E queria começar com uma passagem da carta aos Romanos, capítulo 10. Versículo 9, se não me engano, e seguintes. E diz Paulo: portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. É pela fé que vem a salvação. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não têm fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos os que prestam ouvido à boa nova, é o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, isso, pode aplaudir a palavra de Deus. Essa palavra hoje é para você e para mim. Deus nos convida, nos recorda a perceber essa verdade, que a salvação vem pela fé em Jesus. Mas a fé passa pela pregação. Como podemos acreditar se ninguém nos anuncia Jesus, se ninguém nos fala, não é? Ninguém pode amar aquilo que não conhece. E São Paulo fala também de que para pregar é preciso ser enviado. Todos nós, em virtude do santo batismo, somos enviados pelo próprio Deus a propagar a sua palavra. A palavra enviado em grego se diz apóstolo. Apóstolo literalmente significa enviado. Você, pelo santo batismo, é apóstolo, enviado. Jesus um dia disse: assim como o Pai me enviou, Jesus é o apóstolo do Pai, também eu vos envio a vós. E escolheu os 12, ao qual ele deu o nome de apóstolos. E depois também enviou 72 enviados apóstolos. E muitas palavras importantes sobre a nossa... Jesus dizia aos apóstolos: quem acreditar e for batizado será salvo.
mas quem não acreditar já está condenado. Eu penso que um dos problemas que entrou mais, que prejudica muito a missão da igreja, o fervor missionário, foi um erro de pensar que no final todo mundo se salva. Isso entrou muito, mesmo dentro da igreja. Tem esse erro de pensar que no final todo mundo vai no céu. E isso contradiz a palavra de Deus. Jesus disse que o céu não é, que nos tínhamos que esforçar. Esforçai-vos por entrar por a porta estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que nele seguem. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. É verdade que não é agradável meditar sobre a possibilidade do inferno, mas Jesus no Novo Testamento, em mais de 20 ocasiões, fala desta possibilidade dramática de não entrar no reino dos céus. Lá no relato do juízo final, afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno preparado para o demônio e os seus anjos. Porque tive fome, não me desses de comer, tive sede, não me desses de beber. Amados irmãos e irmãs, o inferno existe. A salvação não é certa. A salvação não é certa. E daí a importância de vivermos com empenho, com fervor, com zelo, essa missão de resgate. A igreja ensina, lá no Catecismo da Igreja Católica, que quem morre em pecado mortal, sem se arrepender, vai no inferno. Então a coisa é séria. Lá em Portugal, quando Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorzinhos, mostrou-lhes o inferno. E eles viram. E ficaram bem assustados. E eles próprios dizem, se Nossa Senhora não nos tivesse dito que iríamos para o céu antes, morreríamos de medo, de susto. E Nossa Senhora disse, vistos o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para a salvar, Deus conta convosco. E noutra aparição, muitas almas se perdem por não haver quem reze, nem se sacrifique por elas. Então essa ideia, eu penso que é muito importante para vivermos com empenho a nossa vocação missionária. Você, eu, somos chamados a ajudar os nossos irmãos a chegar no céu. E o céu não é certo. E o céu passa pela fé, pelo nosso encontro pessoal com Jesus. Hoje, aqui no Brasil e lá na Europa, eu penso que ainda é mais evidente, nós vivemos num mundo que já ouviu falar de Jesus. Lá na Europa tem cristãos desde o início, tem 2000 anos, a minha diocese tem um bispo na minha diocese desde o ano 500 e pouco. Imagine, tem 1500 anos de bispos e padres e paróquias lá onde eu estou. E o que aconteceu? O que aconteceu é que nós vimos que nos últimos 50 anos, 100 anos, como que nesses países de grande tradição cristã, a fé se esfriou. Como que as pessoas se cansaram de Jesus. Como
como se cansassem um pouco da vida da igreja. Então temos muitos países de tradição, de cultura cristã, mas que se afastaram da fé. E nós somos chamados a levar Jesus nesses ambientes, onde a palavra Jesus, onde a pessoa de Jesus já não é uma novidade. Quando foi na primeira evangelização, os primeiros cristãos falavam de Jesus e ninguém conhecia Jesus. Mas hoje não. Hoje tem a maior parte do mundo ocidental, todo mundo já ouviu falar de Jesus. E a parte triste é, e pensa que sabe quem é Jesus. Pensa que sabe. E não é fácil, eu uso para nós ajudar os nossos irmãos. Muitos deles são batizados, mas ainda não fizeram o seu encontro pessoal com Jesus. Ainda não perceberam, não experimentaram que Jesus está vivo e que está conosco e que nos salva hoje, em 2015. Não fizeram esse encontro, não fizeram essa experiência. Quando você fala de Jesus, eles, sim, eu sei quem é Jesus e a igreja, e muitas vezes começam falando coisas feias. Fica difícil ajudar esses irmãos, e muitas vezes é isso que nós experimentamos até na nossa casa, nas nossas famílias, com os nossos colegas. Não querem, pensam que já sabem. Então no final da pregação eu vou dar algumas sugestões práticas para tentar vencer alguns erros frequentes quando nós tentamos levar Jesus àqueles que pensam que sabem quem é Jesus e quem é a igreja. Não é fácil. Eu uso muito a imagem da música. Às vezes é mais simples você ensinar uma música a alguém que não conhece a música do que corrigir uma música que alguém aprendeu errada. Aprendeu a música errada, fica bem difícil corrigir. Sempre erra nos mesmos lugares. E esse é um pouco o nosso ambiente. Estamos tentando ajudar tantos irmãos nossos que já ouviram falar de Jesus, que vêm de um país com tradições cristãs, mas que não fizeram esse encontro pessoal com Jesus vivo nas suas vidas. Queria partilhar convosco uma frase. O Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, houve uma grande crise missionária. Se perdeu muito este fervor pela salvação das almas, pelo anúncio do Evangelho. E o Papa Paulo VI escreveu uma famosa encíclica ou exortação apostólica, não tenho a certeza, chamada Evangelii Nunciandi. E tem lá uma frase bem bonita que resume o que levamos aos nossos irmãos. O que é a boa nova? Que é uma pergunta sempre: o que é a boa nova? Padre, qual é a boa notícia? A boa notícia, em uma palavra, é Jesus. Deus nos salvou. E diz o Papa: como núcleo e centro da sua boa nova, Cristo anuncia a salvação, esse grande dom de Deus, que é a libertação de tudo aquilo que oprime o homem.
Então a boa notícia é a salvação de tudo aquilo que oprime o homem, de tudo aquilo que oprime o homem, que é libertação sobretudo do pecado e do maligno, na alegria de conhecer a Deus e de ser por Ele conhecido, de o ver e de se entregar a Ele. Libertação de todo o mal, alegria de conhecer e de se entregar a Deus, encontro pessoal com Deus. Tudo isto começa durante a vida do mesmo Cristo e é definitivamente alcançado pela sua morte e ressurreição, mas deve ser prosseguido pacientemente no decorrer da história para vir a ser plenamente realizado no último dia da vinda de Cristo, que ninguém, a não ser o Pai, sabe quando se verificará. Então essa parte final, o Papa está dizendo que a salvação que Deus nos oferece em seu Filho Jesus, e que é a boa notícia, começa na vida de Jesus, se prolonga na vida da igreja. Deus está salvando a humanidade. É um processo que terá a sua plenitude, a sua conclusão na segunda vinda de Jesus. Porque muita gente pergunta: mas padre, Jesus veio para salvar, mas continua tendo doença, continua tendo a morte, continua tendo pecado. Como é? Jesus é o Salvador? Jesus inaugurou a salvação de Deus, o reino de Deus está crescendo. Jesus usa muitas imagens para falar do reino de Deus, que é um reino que cresce lentamente, como a semente de mostarda, pequena semente, que vai crescendo, crescendo ao longo da história. O reino de Deus vai crescendo, crescendo. Olha à sua volta. Jesus começou com 12 apóstolos. Olha o Brasil, e hoje 1 bilhão, mais de 1 bilhão de irmãos nossos recebeu o santo batismo. Então, o reino de Deus cresce progressivamente, e esta salvação, essa vitória de Deus sobre o pecado, sobre o demônio, como dizia o Papa, e sobre o mal em todas as suas formas, males físicos, males morais, está crescendo. Nesse acampamento de cura e libertação, nós vemos também como Deus se preocupa com a nossa saúde, com tudo o que nos oprime. Hoje de manhã partilhava, alguém deixou um testemunho para mim, ontem ou antes de ontem, e eu cheguei no quarto, li, e era uma irmã nossa, que penso que está aí, que veio no acampamento do ano passado rezar por sua nora. Sua nora tinha um câncer e não podia ter mais um filho. E ela rezou, e esse ano voltou no acampamento, escreveu agradecendo porque sua nora tinha sido curada do câncer e tinha um filho esse ano. Deus está nos salvando de todo o mal, de tudo que nos oprime. Sobretudo, diz o Papa, do pecado e do maligno. Essa é a raiz de todo o mal. E a notícia que o mundo precisa escutar é essa: que a solução de todos os males de que sofre o mundo de hoje, a solução de todos os males de que padece a humanidade em 2015 é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré.
A solução é essa. E como eu dizia lá no início, se você experimentou isso na sua vida, você não consegue ficar quieto nem calado. Se você na sua vida experimentou que Jesus me perdoou os meus pecados, me libertou dos vícios, me encheu de paz, de alegria, a minha vida mudou para muito melhor, você não consegue ficar calado. Então, vamos ver alguns erros em que eu vejo que com frequência caímos quando chega o momento de partilhar a nossa fé com os irmãos. Como eu dizia, muitas vezes na própria família é difícil levar Jesus aos outros, aos irmãos. Eu tenho vários irmãos, primos, tios, pais. Às vezes os pais se preocupam com os filhos. Padre, meu filho não vai na igreja, está no pecado. E a mãe fala e grita e chora e nada muda, às vezes, aparentemente. Às vezes com os colegas de trabalho não é fácil, né? Brincam com você, dizem piadinha, e nós às vezes temos dificuldade em saber como conseguir ajudar esses irmãos. Então, 5 erros que devemos ter cuidado para evitar. O primeiro, e não é fácil, não é? O primeiro é, com frequência, quando falamos de Jesus, quando partilhamos a nossa fé e encontramos outros irmãos que não têm fé, que não acreditam, as suas palavras nos ferem, porque às vezes falam sem respeito de Jesus, ou de Nossa Senhora, ou da igreja, né? Começam dizendo um montão de besteira. Nossa Senhora não foi virgem, né? Jesus não é Deus, a igreja quer alcançar o poder e dominar. E hoje tem muitos livros maus, né, que passam todas essas mensagens. Código da Vinci, tudo isso envenena muita gente. E depois, quando chega o momento de falar com eles, a conversa se torna quase uma batalha e as palavras ferem muito. E com frequência eu vejo, e é difícil, como eu dizia, quando atacam Jesus, quando atacam a igreja, é muito difícil para nós não nos deixar levar por a ira, por a raiva, né? Quando começam falando mal de Jesus e de Maria, você fica bravo, porque você ama Jesus e ama Maria. E aqui vem o perigo, é você deixar que essa ira tome conta do seu comportamento. Você perde a paz e você entra no jogo e começa também machucando com as palavras. Às vezes até de uma forma um pouco velada, mas machucando, dizendo que quem pensa como você é como o Hitler, não? Ou é um radical. E então isso machuca o outro. E aquilo se torna um combate do qual ninguém sairá vencedor. E no final da conversa, esse seu irmão saiu mais distante de Jesus, mais distante da igreja. O seu testemunho não o aproximou do coração, do amor de Jesus. Então, temos que pedir muito a graça de não reagir com ira às provocações que nos fazem. Não reagir impulsivamente, cabeça quente, às provocações
que encontramos em casa, no trabalho, com os amigos, contra a nossa fé. Manter uma atitude de serenidade. Ontem o Monsenhor Jonas nos falava dos frutos do Espírito Santo. Permanecer na paz, mansidão, bondade. Quando alguém tenta ferir você, machucar você com as palavras, e você mantém um coração sereno, em paz, isso toca o coração dele. Nossa, ele não está ficando bravo, está permanecendo. E sobretudo, quando você perde um pouco o controle e se exalta, deixa de raciocinar corretamente. Quando você, cabeça quente, começa a dizer coisas que não queria, e isso não é bom. Então, o ideal é, quando tentam ferir, quando tentam provocar, permanecer na paz, na mansidão, na bondade. Como Deus, o amor de Deus não muda. Você pode estar bravo com Deus, Deus não está bravo com você. Então, pedir a Deus muito esta graça. Uma coisa que muitas vezes eu faço, às vezes tem encontros que nós já sabemos que não vão ser fáceis. Você sabe que Jesus está pedindo para você ir lá e falar com esse irmão, colega de trabalho, com o filho, e você já conhece ele e sabe que vai ser uma conversa difícil. E aí, como faço? Primeira coisa é rezar antes do encontro. Logo de manhã: Senhor, eu te entrego este encontro, essa conversa com esse meu irmão, e te peço a graça de permanecer no teu amor, na tua paz. A graça de um autodomínio, mais um fruto do Espírito Santo, domínio de si mesmo. Quero que o teu amor passe através das minhas atitudes. Não quero reagir às suas provocações com outras provocações. E isso é muito importante. No outro dia eu vi um testemunho de um irmão que era protestante e se tornou católico. E ele falou: para mim foi muito importante ver o testemunho de um católico que às minhas provocações reagia com grande serenidade e paciência e me respondia a todas as minhas objeções sem perder a paz. Então essa atitude conquista os corações, atrai, fascina, porque é o amor. Segundo problema que com frequência acontece nesses nossos encontros, em que tentamos partilhar a fé com quem ainda não fez esse encontro pessoal, às vezes acontece que temos falta de formação. Isso acontece muito, por exemplo, com os nossos irmãos protestantes que conhecem bem a palavra de Deus. Então, você encontra com eles e eles começam: onde está escrito na Bíblia? E você não sabe. Você não conhece muito bem a sua fé. E eles começam fazendo um montão de perguntas, né? Não sei se cá no Brasil também tem testemunha de Jeová. Então, testemunha faz um montão de perguntas: onde está, onde está? E nós às vezes ficamos calados. Por quê? Porque não sabemos, porque não conhecemos a nossa fé.
Então aí é muito importante, eu peço sempre muito isso nos encontros que vou, que todos nós conheçamos muito bem a palavra de Deus, a Bíblia e também o catecismo da Igreja Católica. Com esses dois instrumentos, temos todos os meios para dar resposta àqueles que nos interrogam. Fica muito triste quando vem um testemunho de Jeová, toca na nossa porta, diz um montão de besteira e você fica calado. Que triste. Se forme, meu irmão. Graças a Deus, cá no Brasil tem muitas ajudas para quem se quer formar na sua fé. Vou dar 2 exemplos muito bons, verdadeiramente muito bons. Um é os ensinamentos do padre Paulo Ricardo. Isso, né? Muito bom. Tem um site, todo mundo conhece, é ótimo para você formar a sua fé, conhecer melhor a sua fé. E outro, também muito bom, é o professor Felipe Aquino. São os dois muito bons. O professor Felipe Aquino tem um montão de livros e também tem agora lá um site na internet. Então isso é bom e se calhar você até consegue programar na sua semana uns momentos de formação. Se você tiver internet, sem sair de casa, sem gastar R$1, você pode receber muita ajuda. Muitas vezes nas conversas com os amigos e com as pessoas surgem sempre os mesmos temas: a igreja, a Inquisição, todos esses temas, não é? O aborto, o divórcio. Então esses temas você tem que se formar e conhecer a verdade. Padre, mas nas nossas conversas com os meus amigos, muitas vezes eu explico tudo direitinho para eles, mas mesmo assim eles não querem aceitar. Certo, isso acontece com frequência e você não deve também perder a paz. Com Jesus também aconteceu isso. Jesus pregou a boa nova e todo mundo aceitou. Teve muita gente que não quis acolher a boa nova. E qual era o problema? Por quê? Por causa da dureza do seu coração. E portanto você não se deve também deixar desanimar quando fez tudo o que podia. Rezei, padre, mantive a paz, expliquei direitinho tudo. Mas mesmo assim o meu filho não quer aceitar. Não perca a paz. Você está fazendo tudo direitinho, né? Está semeando a semente do jeito certo. Vai chegar a hora. Um terceiro problema que eu vejo com frequência é: nós em geral temos não temos muita capacidade de ouvir os nossos irmãos. Ouvir com um coração atento, verdadeiramente escutando o que ele está dizendo para você. Porque nós vemos, ele não acredita, então ele está falando e você já está pensando no que vai dizer, e então ninguém se escuta. Ninguém se escuta. É muito importante você ouvir com atenção as pessoas que você encontra, mesmo que estejam dizendo um montão de bobagem.
Ouvir com atenção é uma manifestação de amor à pessoa, mesmo que esteja dizendo muitas coisas que não estão corretas. E na minha experiência, eu vejo que quando eu ouço com atenção, tem muitas coisas que nos dizem com as quais nós concordamos. E muitas vezes você pode pegar essas coisas como ponto de partida da conversa. E isso gera uma certa sintonia. A outra pessoa percebe que você está escutando verdadeiramente as suas palavras. E você pega nas palavras dela e diz: certo, meu irmão, isso aí que você falou é certo, mas... E depois você também. Então, o ambiente muda muito, porque a outra pessoa sente que está sendo escutada e existe verdadeiramente um diálogo. Quando a outra pessoa percebe que você tem um preconceito, que ele está falando, que você não está ouvindo nada, e quando ele para, você dispara, começa disparando, não acontece nada. Os corações se fecham. Os corações se fecham. Então, ouvir os outros com atenção. Quando estão falando, deixe falar os outros. Às vezes tenho essa experiência. Às vezes fico ouvindo. As pessoas falam, e eu fico calado. E chega um momento em que são eles próprios que pedem: padre, mas diga alguma coisa. O que você acha, né? Que bonito. Ele agora até quer que eu fale. Então é preciso aprender isso. Na família, isso é muito importante. Lá em casa, se não aprendemos a ouvir aqueles que vivem conosco na mesma casa, vai ter problema. Vai ter problema. Muito importante saber ouvir, que é também uma manifestação de amor. Ouvir com atenção, tentar perceber a lógica dos argumentos. Por que é que esse meu irmão está pensando assim? E depois ver onde está o problema. Quarto problema que eu encontro com frequência é que muitas vezes durante o diálogo surgem questões que nós não sabemos bem a resposta. Surgem temas que nós nunca tínhamos pensado antes. E aqui existe uma enorme tentação, que é inventar. Você não sabe, mas isso é assim. E o outro fica lá olhando. Por quê? Porque nós queremos ter resposta para tudo. Não queremos que a nossa fé seja humilhada. Mas isso não é bom. Por quê? Porque muitas vezes nós nos enganamos. E isso acaba sendo prejudicial. Qual é a atitude correta para um filho de Deus? É a humildade. Sobre isso, meu irmão, eu não sei. Eu vou estudar e depois eu ligo de volta para você. Não é pecado não saber. Essa é a resposta mais honesta. Se alguém puxa o tema de mas a igreja queimou, matou tanta gente com a Inquisição, né? E você não estudou muito, é melhor dizer: eu ainda não estudei muito esse tema, mas eu vou estudar e depois eu ligo para você. Vai lá rapidinho no site do Padre Ricardo, curso da Inquisição, liga os vídeos, e passado um dia já pode ligar
e contar direitinho a história, a partir dos factos. Portanto, se você não sabe, por favor, meu irmão, não invente. Seja humilde. Eu não sei essa resposta, mas eu vou saber. E depois continuamos a nossa conversa. Tem conversas que duram muitos anos. Tem conversas que duram muitos anos. E um quinto erro, que eu vejo que acontece com frequência, é que nós, no diálogo com os outros, muitas vezes escolhemos a estrada um pouco da teoria. Falamos de coisas um pouco teóricas. E eu penso que é mais frutuoso começar falando sobretudo da própria experiência. Dizer como quem partilha o seu testemunho. Alguém vem para você, mas a igreja não é, né? E você fala, na minha caminhada, a minha experiência com a igreja tem sido maravilhosa. A minha paróquia foi lá que eu recebi os sacramentos, etc. E você fala dos temas partindo da sua experiência, da sua relação com Jesus. Tem aquele provérbio, cá no Brasil penso que tem também, as palavras movem, mas os exemplos arrastam, né? Quando falamos do nosso testemunho, do que Deus fez na nossa vida, com factos, a outra pessoa percebe que estamos falando a verdade. Estamos falando de nós, do que Deus fez. E isso é, se calhar, o mais importante para o seu irmão perceber que Jesus está vivo e que atua. Então, fuja daquelas conversas em que, mas a igreja, e fale, Jesus na minha vida fez isso e aquilo, né? E Jesus vive na igreja. E depois, né, centrar o diálogo em Jesus. Não deixar desviar muito, né? O testemunho tem sempre um poderoso impacto nos outros corações. E agora, 3 conselhos também bem práticos e bem úteis. Um é usar com esses meios que temos hoje à nossa disposição para evangelizar. Hoje tem internet, tem rádio, TV. Canção Nova faz isso de uma maneira maravilhosa. Através desses meios que Deus nos dá hoje, usar tudo isso para levar Jesus vivo a todos os irmãos. Padre, mas eu não posso ter uma televisão. Certo, mas você tem o seu Facebook, o seu WhatsApp. Então, aí você pode chegar aos seus amigos e pode partilhar muita coisa que ajuda muita gente a encontrar Jesus. E é tão simples. Às vezes uma foto, você partilha uma foto e Jesus toca o coração de alguém por aquilo que você partilhou. Às vezes uma oração, às vezes um vídeo, uma pregação. Tem tanto. Então, use isso, meu irmão. E sobretudo você que é jovem e que sabe trabalhar com essas coisas, use. O céu toca muitos corações por esses caminhos hoje. Um outro conselho, e esse eu vejo que é, se calhar, o mais importante de toda essa pregação. Na minha experiência, eu vejo que para verdadeiramente ajudar alguém a encontrar Jesus, a melhor estrada
é tornar-me um verdadeiro amigo dessa pessoa. As palavras só entram no coração se aquela pessoa perceber que existe amor. O coração só se abre, a porta do coração só se abre quando aquela pessoa percebe que existe amor incondicional. Que se você não aceitar a minha fé, se você não acreditar, eu amo você do mesmo jeito. Essa é a verdadeira arma do apostolado. É conquistar os corações pelo amor. E quando o amor toca um coração, ele se abre. E depois as palavras que você diz são acolhidas. E aquela vida se transforma. E ligado a este conselho, aqui tem outro bem difícil também, que é saber respeitar o caminho e o ritmo de cada um. Então eu vejo que na família é tão difícil esperar, né? A mãe, como eu dizia, a mãe que sofre porque o filho dela vive no pecado, vive longe de Deus. Ame o seu filho. Não grite tanto, não fale tanto, reze mais por ele e, sobretudo, que ele faça a experiência desse amor incondicional, esse ágape na sua vida. Porque essa experiência é a experiência do amor de Deus. Experimentar o amor incondicional é experimentar Deus. Nós queríamos que, mas padre, eu quero que ele saia agora daquela vida. E por isso você fica todos os dias massacrando o seu filho. E isso, em vez de ajudar, né? Paulo tem aquela palavra: pais, não exaspereis os vossos filhos. Imitar a paciência de Deus. Deus é paciente, sim ou não? Deus é muito paciente. Deus espera, se for necessário, uma vida. Já falamos aqui do bom ladrão, São Dimas. Deus esperou pelo sim dele uma vida. E nós não somos tão pacientes. Então, e às vezes precisamos nos travar um pouco, né? E perceber que Deus está trabalhando e cada um tem o seu caminho e o seu ritmo. Nunca desistir de ninguém. Deus nunca desiste de ninguém. Não tem caso perdido para Deus. Às vezes para nós, padre, ele não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Tem jeito. Sempre tem jeito. Deus não desiste de ninguém. Pedir a Deus a graça dessa santa paciência, de continuar intercedendo, rezando, falando no momento certo, com a palavra certa, com o tom certo. Às vezes o seu tom de voz tem que mudar. Muitas vezes o seu tom de voz tem que mudar. Só o amor abre os corações. E, portanto, ponha mais empenho em amar aqueles que estão à sua volta, e depois tudo vai fluir muito naturalmente. Tem uma história que me tocou muito, que eu penso que é um ótimo exemplo disso, de como o apostolado eficaz funciona. Que teve um jovem que penso que era um
trabalhava, né? Penso que era advogado, não tenho a certeza. E que tinha um colega de trabalho bem cristão. Um bom colega de trabalho. Bom profissional, sempre alegre. Missa, ia na missa todos os dias. E não é normal você encontrar um jovem advogado tão de Deus. Tão de Deus. E esse outro colega não era batizado, penso eu, sequer. Não conhecia a fé. E a coisa mais bonita é que um dia foi num sacerdote com o seu amigo cristão e disse ao padre: Padre, eu quero ser como o meu amigo. Ou seja, a maior pregação é o seu testemunho de vida. Amém. Amém. Então, vamos rezar. Padre, aconteceu algumas coisas hoje enquanto o senhor falava que são sobrenaturais. Fique aqui que o senhor vai orar pela gente. Primeiro, eu estava aqui sentado fazendo as minhas orações e eu recebi, olha a importância do que o senhor falou. Está aqui no meio da minha Bíblia, nunca mais vou tirar. Eu recebi esse bilhete, e esse bilhete é de uma pessoa aqui pertinho, de Piquete, chama-se Zé Pretinho, já é falecido. Quando a minha esposa foi curada, no dia 1º de abril de 1987, quando uma pessoa orou por telefone e a doença da sua boca desapareceu, no dia 2 ela estava totalmente curada. Dia 7 de abril, eu fiz meu primeiro encontro carismático no salão da minha catedral e o pregador era Zé Pretinho. Olha a importância de ser missionário. Por causa dessa pregação eu estou aqui hoje. Por causa dessa relíquia eu estou aqui hoje. Seja missionário. Depois, quando nós chegamos de manhã, recebemos um bilhete de uma criança de 8 anos de idade que disse: eu quero ser sacerdote, mas eu tenho um sonho, abraçar vocês. Cadê essa criança de 8 anos? Eu quero que ela venha aqui para o palco agora, porque ela é um sacerdote já no coração de Jesus Cristo. Amém. É a confirmação de todo esse acampamento, é a confirmação de toda essa graça. Cadê essa criança de 8 anos? Por favor, rapidamente, permitam com que essa criança de 8 anos chegue até o palco, para que ela possa ser abraçada, abençoada pelo sacerdote que está aqui. Nós queremos abraçar o neo sacerdote, o sacerdote no coração de Jesus, o sacerdote que já é eleito dentro do coração chagado de Jesus. Essa criança, enquanto ela chega, Padre, quando eu recebi esse bilhete do Zé Pretinho, e o Senhor dizia: guarde o tesouro espiritual da fé. Citou sites, citou pessoas. O Senhor deu uma palavra de ciência no meu coração. 33 jovens chamados ao sacerdócio. Levantem do meio do povo e venham para frente. Amém. 33. Cadê esses jovens? Venham agora mesmo. Obrigado, Senhor. 33, corra, jovem, corra. Vem na frente aqui, ó. Aqui na frente. 33 sacerdotes do coração de Jesus. 33 missionários. Corre, corre. 33. Vai, tá demorando, vai. Glória a ti, Senhor Jesus. É urgente. Temos pressa de missionários.
É urgente. Vai aplaudindo, vai aplaudindo, vai. Meninas consagradas à vida religiosa. E como dizia João Paulo II, eu quero jovens profetas agora, jovens que vão ser missionários. Jovem, corre para frente, corre juventude. Deus precisa de guerreiros e de guerreiras. Cadê os guerreiros de Deus? Venham para frente, corre. Deixa os jovens passarem, não fecha o corredor não. Abra o corredor. Abra o corredor. Corre, jovem, corre. Glória a ti, Senhor. Olha, Padre, tudo isso é fruto da palavra anunciada. Você sentiu o chamado, vai trabalhar pelo mundo afora. Deus está contigo. Olha, aplauda, igreja, aplauda. Aí está o maior milagre, a maior cura. Olha, está aqui o responsável disso. 8 anos. Pode aplaudir. E agora erga sua mão e diga comigo: Jesus, pelo poder da palavra, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, leva-me para águas mais profundas. E agora quem puder se ajoelhar, vai se ajoelhar. E Padre Duarte, com toda a autoridade da igreja, vai invocar, depois que a irmã falar, o Padre vai invocar essa bênção sobre nós. E nós vamos para o mundo. O Senhor me mostra, você vai atravessar o mar, você vai chegar em continentes diferentes, em nações que você nunca tinha imaginado chegar. Derrama sobre nós o amor que vem do céu. Levanta os seus braços no alto, porque mais forte é o nosso libertador. Mais forte é nosso Senhor Jesus Cristo. Então canta bonito. Derrama sobre nós o amor que vem do céu. Derrama sobre nós o amor que vem do céu. O amor que vem do céu. Derrama a unção, derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Derrama a unção, Senhor, derrama sobre nós a unção que vem do céu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!